Bem-vindo ao canal 8, um espaço para quem busca evolução, consciência e transformação real. Respira fundo e vem comigo nessa jornada de autoconhecimento e expansão da mente. Hoje vamos ao estudo da segunda parte do livro, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. E aí, tudo bem? Já parou para pensar que talvez exista uma outra versão sua, só esperando uma chance para aparecer? No nosso último papo sobre quebrando o hábito de ser você mesmo, a gente explorou o porquê de mudar. Hoje a gente vai fundo na parte que todo mundo quer saber, o como. Se prepara, porque vamos descobrir que o nosso cérebro já veio de fábrica com todo o equipamento necessário para construir uma realidade novinha em folha. O doutor Dispensa já começa tocando numa ferida, uma verdade que, no fundo, a gente conhece bem. Sabe aquela distância que existe entre a pessoa que a gente mostra para o mundo e quem a gente é de verdade quando ninguém está olhando? Pois é quase como viver duas vidas. E essa separação, essa lacuna, é a fonte de boa parte da nossa angústia. E aí que entra a pergunta de $1 milhão, né? Como é que a gente faz para juntar essas duas partes? Como é que a gente transforma aquela versão ideal que está na nossa cabeça em realidade no dia a dia? A resposta, por mais incrível que pareça, não está em nenhum lugar complicado. Está dentro da nossa própria biologia. Para a gente entender direitinho essa transformação, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai encarar de frente a prisão do eu passado, para saber de onde a gente está partindo. Depois, vamos descobrir as ferramentas da mudança, que olha só, a gente já tem. Aí, vamos seguir o caminho do pensar para o ser e, no final, aprender a usar tudo isso para recriar a realidade. Vamos nessa? Bom, vamos começar pela raiz do problema. Aquela sensação de viver acorrentado a quem a gente sempre foi. Sabe, são os mesmos pensamentos, as mesmas reações e, claro, os mesmos resultados, de novo e de novo. O livro chama essa desconexão entre o nosso passado e o futuro que a gente quer de lacuna de identidade. E o que é que tem dentro dessa lacuna? Emoções. Emoções que a gente sentiu tantas vezes que elas acabaram virando parte de quem a gente é. Aquela pontadinha de culpa, a insegurança que bate do nada, a vergonha de um erro antigo, são esses sentimentos que definem quem a gente é quando as luzes se apagam. E muitas vezes, sem nem perceber, a gente passa a vida inteira tentando preencher esse vazio com coisas de fora. A gente busca aprovação nas redes sociais, se lota de trabalho, corre atrás de mais conquistas, mais coisas, mas como o slide mostra bem, isso é como tentar encher um balde furado. Nenhuma conquista externa vai preencher um vazio que é, na verdade, interno. Mas, agora vem a melhor parte. A notícia boa, e é uma ótima notícia, é que a gente não está condenado a viver nesse buraco. O livro mostra que a gente já nasceu com todo o equipamento biológico necessário, não só para fechar essa lacuna, mas para construir uma ponte para um novo eu. A chave de tudo isso tem um nome: neuroplasticidade. Pensa no cérebro como se fosse um jardim. Cada pensamento que a gente repete é como passar sempre pelo mesmo caminho na grama. Com o tempo, vira uma trilha bem marcada. Mas se a gente para de usar essa trilha, o mato cresce e ela some. Isso significa que a gente pode, de propósito, deixar os caminhos dos pensamentos negativos morrerem e criar novas trilhas, muito mais saudáveis e fortes. Agora, olha que interessante esse mapa da nossa máquina de mudança. A gente tem, basicamente, 3 cérebros trabalhando juntos. O neocórtex é o nosso cérebro pensante. É com ele que a gente aprende uma ideia nova. O cérebro límbico é o cérebro emocional. Ele pega essa ideia e transforma num sentimento. E o cerebelo, que é o nosso HD de hábitos, pega essa experiência toda e grava, transformando em quem a gente é, no piloto automático. Beleza, então a gente já conhece as ferramentas. Mas como é que a gente usa isso na prática? Essa parte é como se fosse o mapa do tesouro. Ela mostra o passo a passo para transformar uma ideia, que está só na cabeça, em algo que o corpo sente, até que isso se torne a nossa nova natureza. Vamos pegar um exemplo do livro para ficar bem claro. Imagina alguém que quer sentir mais compaixão por uma sogra, digamos, difícil. Primeiro, essa pessoa aprende sobre o que é compaixão, estuda sobre isso. Isso é pensar. Depois, num jantar de família, ela coloca em prática, age de um jeito compassivo. Isso cria uma experiência e um sentimento novo. Isso é fazer. Se ela repetir isso várias vezes, a compaixão virá algo natural, automático. Aí ela passa a ser compassiva. E é aqui que vem a ideia mais revolucionária de todas. E se desse para pular a parte do fazer no mundo real e mesmo assim conseguir mudar?
É exatamente aí que entra a meditação. Através do ensaio mental, a gente pode criar a experiência e o sentimento de um futuro que a gente quer antes mesmo dele acontecer. O nosso corpo não sabe a diferença entre o que é real e o que é imaginado com muita emoção. Ou seja, a gente pode ensinar para o nosso corpo como é se sentir abundante, confiante ou amado, usando só o poder da mente. E qual é o segredo para isso funcionar? É acessar o painel de controle da nossa mente. No dia a dia, a gente vive em ondas cerebrais beta, que é um estado de alerta, de estresse, onde o mundo lá fora parece ser a única coisa real. A meditação ajuda a gente a desacelerar para os estados alfa e teta. É nesses estados que o nosso mundo interno ganha força. É como entrar no sistema operacional do nosso subconsciente para instalar novos programas, novas formas de ser. Ok, a gente já entendeu a teoria, já entendeu o processo, mas na prática, isso funciona mesmo? É isso que a gente vai ver agora. Essa última parte mostra como aplicar esses princípios não é só um exercício mental, mas uma ferramenta poderosa para criar mudanças de verdade na vida. A maioria de nós vive num modelo que a gente pode chamar de causa e efeito. A gente fica esperando alguma coisa acontecer lá fora para só então sentir alguma coisa aqui dentro. Quando eu ganhar na loteria, vou me sentir feliz. Quando eu arrumar um namoro, vou me sentir amado. A gente vive esperando um gatilho externo. Mas e se esse for o jeito mais lento e menos eficiente de viver? E esse slide vira o jogo. O modelo quântico propõe exatamente o contrário. Cause o efeito por dentro primeiro. Gere o sentimento de abundância, de gratidão, de amor agora, no presente. Quando a gente faz isso, a gente muda a nossa energia. A gente vira um tipo de imã para experiências que combinem com esse novo estado, literalmente puxando o futuro que a gente quer para o nosso presente. E para provar que isso funciona de verdade, o livro conta a história da Pamela. Ela vivia presa numa energia de frustração, de raiva, por causa de uma pensão que não recebia. Até que, um dia, numa meditação, ela tomou uma decisão. Chega! Ela decidiu soltar essa energia do passado e escolheu sentir gratidão e abundância. No momento em que ela mudou quem ela estava sendo, a realidade dela respondeu de um jeito impressionante. E atenção aqui, isso não é pensamento positivo de ficar repetindo frases. A Pamela não ficou falando eu sou rica. Ela mudou de verdade o estado de ser dela. Ela saiu da energia da falta e entrou na energia da gratidão. E o resultado que foi real e rápido só mostra que quando a gente muda a nossa energia, a nossa vida muda junto. E com isso, a gente chega na grande lição, a frase que resume todo esse processo. Um novo estado de ser, ou seja, a combinação de novos pensamentos com novos sentimentos, cria uma nova personalidade. E uma nova personalidade, por consequência, cria uma nova realidade pessoal. Não tem mágica aqui, é ciência. Quem a gente é, determina o que a gente experimenta. E para fechar, fica essa reflexão. O poder de criar o futuro não está em algum lugar longe. Ele está nos pensamentos que a gente escolhe ter e nos sentimentos que a gente decide cultivar agora, nesse exato momento. Então, a pergunta que fica é: a realidade que a gente está criando agora é aquela em que a gente realmente quer viver amanhã? Obrigado por ter ficado até o fim. Esperamos que tenha gostado do nosso conteúdo. Se esse conteúdo te tocou de alguma forma, deixa o like ou dislike, comenta o que achou, compartilha com quem precisa ouvir isso e se inscreve no canal 8 para continuar evoluindo com a gente. Gratidão e lembra sempre, eu te amo!